Fala pessoal, vocês pediram e aqui está a minha pior leitura de 2024. Chega mais! Fala pessoal, eu sou o André do Arsenal Books e conforme votação aberta lá nas outras redes, para quem não me segue, sigam por lá. Tô sempre trocando uma ideia mais online com o pessoal. Eu disponibilizei a opção de 2 vídeos. Primeiro, a pior leitura de 2024 ou então um book haul. E numa votação apertadíssima, vocês estão vendo o resultado aqui, com 51% dos votos, o pessoal preferiu ver a minha pior leitura de 2024 primeiro. Então é este vídeo que eu trago para vocês hoje. Vocês ainda não sabem qual é essa leitura, eu estou fazendo um certo mistério. Vocês podem pegar algumas pistas ali na thumbnail, mas eu não botei no título do vídeo qual é o livro. Então aguardem mais um pouquinho para vocês saberem qual é a obra. Cabe alguns disclaimers rápidos. Primeiro ponto, uma frase que eu ouvi e confesso que não lembro de quem, se não daria os créditos, mas eu gosto bastante e encaixa muito bem nesse vídeo, é que nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que é bom eu gosto. Então é uma opinião muito particular minha a respeito dessa leitura em 2024, beleza? Ele pode ser um baita livro para outras pessoas. Eu vou fazer meus adendos mais pra frente no vídeo. E para encerrar aqui as delongas e pular pro vídeo de resenha dessa pior leitura, eu peço para vocês, deixem o like, compartilhem esse vídeo com quem possa interessar, ajude o Arsenal Books a crescer. O projeto ele tem ambições muito grandes para este 2025 e eu conto com o auxílio de todos. E principalmente, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação. Vocês me encontram semanalmente por aqui, todas as terças-feiras às 19 horas. É uma certeza, podendo também ter vídeos extras ao longo da semana na programação. Então se vocês ativarem o sininho, vocês não perdem nenhuma notificação quando chegar conteúdo novo por aqui. Beleza? Então agora sim, bora para a resenha. E pessoal, o livro que eu trago hoje para apresentar para vocês, ele foi concebido em 1722 por um escritor e jornalista muito clássico inglês. Estou falando de Daniel Defoe, que vocês devem conhecer principalmente pela sua magnum opus dentro da literatura, Robinson Crusoe. E eu só vou fazer alguns adendos aqui, eu nem vou entrar muito na vida do escritor em si, mas eu preciso chamar a atenção para vocês de uma questão. Nascido em Londres em 1660, guardem esta data, porque ela vai ser importante para um aspecto do livro que eu vou tratar na sequência, e falecimento em 1731. Então já fica aqui um ponto. Esse livro já foi escrito mais para o final da vida de Daniel Defoe. Lembrando, lançado originalmente em 1722 e ele faleceu em 1731. Então só 9 anos antes de sua morte ele lançou o livro, hoje tema do nosso programa, Diário do Ano da Peste. Então bora conferir porque que esta foi a minha pior experiência literária em 2024. Pessoal, como o próprio nome do livro sugere, aqui ele vai tratar sobre um período da peste negra, mais precisamente em Londres, quando teve uma grande onda da peste bubônica no ano de 1665 até 1666, em que Londres viveu um estado de pandemia. Familiar, não? Mas trazendo também um pouquinho de contexto histórico para vocês, que vocês sabem que essa é a pegada do Arsenal Books, eu quero falar um pouquinho sobre a peste negra. Existiram principalmente 2 grandes surtos na história e depois focos menores, perfeito? E o primeiro grande surto foi no século VI e o segundo no século XIV. E depois teve esses pequenos resquícios mais concentrados em algumas localidades ao longo dos outros anos. E aqui no livro a gente trata justamente sobre um desses pequenos focos, por assim dizer, da peste negra, porque aqui a gente está tratando da pandemia de Londres no século XVII. E só um adendo, tá? A peste negra, só no surto do século XIV, ela foi responsável por dizimar 75 milhões de pessoas aproximadamente, devastando boa parte, principalmente do território europeu. Vocês podem perguntar hoje, André, a peste existe ainda? Sim, ela existe. Ela está presente principalmente em países subdesenvolvidos, majoritariamente em território africano, e estipula-se que hoje nós tenhamos em média cerca de 1000 mortes
de peste anualmente registradas, a maioria no território africano. E para vocês terem uma ideia, trazendo para o nosso cenário Brasil, a peste ela já foi erradicada graças aos antibióticos faz muito tempo, e a última morte registrada em território brasileiro foi em 1986, certo? Então, graças a Deus, aí já não é um problema que nós tenhamos que enfrentar, mais um desses que a gente já enfrenta hoje em dia, certo? Agora, dado esse contexto e trazendo um pouquinho do que era a peste negra e do quão devastadora ela foi no nosso passado, agora a gente entra pro Diário do Ano da Peste. E pessoal, vocês lembram que quando eu falei brevemente de Daniel Defoe, eu coloquei ele como escritor e jornalista? Porque aqui ele faz a mescla perfeita entre essas duas profissões. Isso aqui é um diário, propriamente dito, como o nome já diz, mas de cunho muito jornalístico. O Daniel Defoe, ele que nasceu em 1660, então quando teve esse surto em Londres, ele tinha apenas 5 anos, e se encerrou ali quando ele já tinha mais ou menos 6 anos de idade, então obviamente ele era muito pequeno. E os relatos que ele traz aqui dentro deste diário, eles foram vividos principalmente por parentes ali, que relataram, enfim, posteriormente para ele como foi esse período de pandemia em Londres, e ele compilou nesse diário com um intuito: levar ensinamentos para sociedades posteriores, para que em caso de uma nova pandemia as pessoas soubessem o que foi feito, quais foram as medidas adotadas em Londres, quais funcionaram, quais não funcionaram, e com isso tentar dar um guia para que em um estado de calamidade como este, as pessoas mais ou menos soubessem quais eram as táticas mais efetivas. Aprendemos com isso? Já bato o martelo por aqui. Depois de finalizar essa obra, eu digo que não, nós não aprendemos com nada disso, porque nós vimos muito do que o Daniel Defoe coloca aqui como alguns dos principais erros adotados em Londres no século XVII, sendo novamente cometidos na pandemia de Covid entre 2020 e 2021. Eu vou trazer alguns trechos que ele coloca de forma bem explícita alguns dos principais erros, para vocês entenderem principalmente o formato narrativo deste livro e também um pouco das ideias que o autor desejava passar para a posteridade. E pessoal, principais pontos que me fizeram ter alguns momentos desagradáveis com essa leitura. Vejam bem, Daniel Defoe é um escritor clássico. O que ele se propõe a fazer aqui é de uma importância legítima. Só que o grande ponto é que talvez a minha expectativa ela não estivesse alinhada com o que a obra estava me apresentando ou me apresentaria. Porque, de novo, aqui é praticamente uma matéria jornalística. Então ele vai apresentar enxurradas de informações. O principal ponto que fez eu me desconectar dessa obra é a falta de carisma, por assim dizer, dos personagens. Porque, veja bem, nós não temos propriamente dito personagens aqui dentro. São relatos que o Daniel Defoe vai colocando de como se deu todo esse período de pandemia em Londres. E o grande ponto de ressalva que eu faço quanto à qualidade, para mim, deste livro, quando ele foca principalmente em pequenos núcleos familiares, mostrando como uma determinada família reagiu, superou ou padeceu perante a peste, é que o livro dá uma boa de uma engrenada. Só que tem um grande ponto: essas passagens elas são muito escassas e quando elas se apresentam elas são muito rápidas. É coisa de 3, 4, 5 páginas, tu já viu o que aconteceu com o núcleo familiar, volta pro cunho jornalístico da história. Então tu tem alguns pequenos respiros, quase que de uma ficção histórica, por assim dizer. E obviamente foi onde eu me senti mais confortável no momento da leitura dessa obra. Mas, voltando para o cunho jornalístico, como eu disse, um dos grandes pontos que me afastou deste livro é a enxurrada de informações que ele vai te jogando com números, dados e principalmente nomes de regiões de Londres. Aqui ele divide Londres em paróquias, como se dava na época, obviamente. Só que o grande ponto é que o nome dessas paróquias ele não corresponde exatamente hoje aos nomes atuais das regiões de Londres. Então, para quem não conhece ou não tem familiaridade com Londres, que é o meu caso, já visitei Londres, mas obviamente não tenho relação com esses nomes antigos aqui, a não ser Whitechapel. Whitechapel sempre é citado, né? Whitechapel que todo mundo deve conhecer porque foi a região onde atuou Jack o Estripador. Mas fora o Whitechapel que permanece, o resto dos nomes eu não tenho familiaridade nenhuma. Então eu me via muito perdido entre as localidades que ele narrava e ele vai te jogando essas informações.
Eu tive até relatos de pessoas que leram esta obra munidos de um mapa de Londres da época para conseguir se localizar. Então pensa o nível de esforço que te exige para te realmente compreender todas as ideias que o autor está te passando, porque, vamos lá, pela proximidade das regiões, tu consegue entender como é que está se alastrando a peste. Então, obviamente, isso é um ponto muito importante para toda a construção narrativa do Daniel Defoe. Só que, putz, é muito complicado tu te achar nisso. Então esse é o principal ponto que tornou a leitura muito maçante para mim, porque eu não estava conseguindo me localizar, entende? Então esse é o principal ponto para mim que pesou para eu colocar esta como sendo a pior experiência literária que eu tive em 2024. Embora o título do vídeo seja o pior livro, eu parto do pressuposto que não tem livro bom ou ruim. Existem dois fatores: livros que vão atender às tuas expectativas e aos teus gostos pessoais, ou então livros que tu vai ler num determinado momento que era propício para essa obra. E para este caso não se encaixou em nenhuma dessas duas categorias para mim. Primeiro, é um gênero do qual eu não sou muito familiarizado e adepto, o cunho jornalístico, e outro, que o momento que eu li, cara, não favoreceu eu ter acompanhado toda essa jornada. Obviamente, as informações que o Daniel Defoe apresenta, elas são importantíssimas. Quem dera nós tivéssemos tido contato com esse livro antes da pandemia, talvez, e a gente pudesse ter usufruído melhor do conteúdo que o Daniel Defoe deixa. E pessoal, como eu comentei pra vocês, eu separei diversos trechos, tá? Eu tô até pesquisando aqui na minha página do Scooby das anotações que eu fiz ao longo dessa leitura. Quem não me segue no Scooby e tem interesse, eu vou deixar o link na descrição. E ali eu fiz algumas anotações ao longo dessa leitura que eu acho importante compartilhar com vocês de novo, para que vocês entendam um pouco de como que é a prosa e a narrativa deste livro e também um pouco das ideias do Daniel Defoe a partir desse momento de pandemia em Londres. Ponto importante, aqui as passagens que eu separei são principalmente as percepções dele acerca do isolamento social, do fechamento dos comércios, do isolamento das famílias dentro de casa. Vamos lá, eu vou colocar alguns pontos. Então já na página 43 tem um ponto que ele levanta. E uma espécie de tristeza e horror a essas coisas, aqui ele se refere ao fechamento dos comércios não essenciais, tomou conta do semblante até mesmo das pessoas comuns. A morte estava diante de seus olhos, e todos começaram a pensar em seus túmulos, não em alegria e diversões. Então aqui ele bate muito na tecla de que com o fechamento desses comércios, as pessoas só tinham um pensamento: a peste. E aí, a partir disso, tu começa a te preocupar tão somente com a tua vida e com a tua sobrevivência. Então tu sai totalmente do teu cotidiano e passa a pensar única e exclusivamente na tua morte, porque tu não tem mais nada para fazer. Esse é o primeiro ponto que ele levanta. E já na página 60, o Daniel Defoe coloca algumas das normas que passaram a ser vigentes em Londres nesse período de pandemia. Ele até assina como os responsáveis de quem botou em vigência estas ordens, como o prefeito de Londres à época, Sir John Lawrence, e os delegados, Sir George Waterman e Sir Charles Doe, para vocês verem que tem bem cunho jornalístico mesmo. E uma dessas ordens vigentes dizia o seguinte: assinalar todas as casas contaminadas. Todas as casas contaminadas devem ser marcadas com uma cruz vermelha de 30 centímetros de altura, no meio da porta, onde possa ser claramente avistada, e com a inscrição destas palavras habituais: Deus tenha misericórdia de nós. A ser colocada perto da mesma cruz, onde deve ficar até o fim da interdição da mesma casa. Então, para vocês entenderem, o Daniel Defoe coloca o seguinte: por exemplo, eu tenho um núcleo familiar de 5 pessoas e 2 empregados, que a gente convive na mesma casa. Se uma dessas pessoas apresentar sinais da peste, automaticamente essa casa tem que ser interditada, com vigias à frente dessa casa, e toda a família, empregados e agregados que convivem nessa casa automaticamente estão confinados juntos. Então era praticamente uma sentença de morte para toda a família. Entende? Pô, se tem uma pessoa contaminada aqui, eu sou obrigado agora a conviver no mesmo ambiente com ela, mesmo que eu não apresente nenhum sinal. Então era muito comum que, se uma pessoa foi contaminada dentro de casa, era muito provável que outras também seriam. E com isso famílias foram dizimadas, certo? E aqui na página 71 ele coloca da seguinte forma: sem sombra de dúvidas que essa interdição compulsória deixava o povo transtornado. Os interditados faziam de tudo para escapulir de casa, infestados com a peste, sem saber para onde ir, nem o que fazer, ou até mesmo sem se importar com isso.
E muita gente que foi submetida a essas terríveis exigências e situações graves acabou perecendo nas ruas ou nos campos por mero impulso ou foi derrubada pela virulência da febre que se abateu sobre eles. Esse é outro ponto. Quando essas famílias eram interditadas, muitos deles acabavam enlouquecendo, porque se eu tenho um membro da minha família infectado, agora eu tenho que conviver com ele, automaticamente me condenando a ter a peste. Então muitos fugiam e já carregavam a peste dentro do seu corpo e disseminavam pelas ruas, porque morriam nas ruas, morriam nos campos e isso ia se alastrando. E para encerrar o pensamento de Daniel Defoe sobre essa questão do isolamento e da interdição das casas, na página 91, no encerramento de um capítulo, ele coloca quase que como um parágrafo de conclusão. Por essas e outras que na época eu acreditei e ainda acredito que essa interdição das casas por meio da força, coibindo, ou melhor, aprisionando as pessoas em suas próprias casas, como falei acima, teve pouca ou nenhuma eficácia no geral. Acredite, na minha opinião, essa prática foi bastante dolorosa. A prática de obrigar aquelas pessoas desesperadas a vagar por aí com a peste no corpo, as quais, de outro modo, teriam morrido silenciosamente em suas camas. Eu deixo aqui o campo dos comentários para a gente debater sobre isso. Obviamente, eu sei, principalmente o período de pandemia, ele foi palanque político, para qualquer um dos lados. Não vamos transformar os comentários em brigas políticas. Não tem correlação nenhuma com política isso. Eu quero saber quais as percepções de vocês acerca dessas medidas adotadas em Londres do século XVII que o Daniel Defoe coloca para nós e o que a gente enfrentou aqui na pandemia de Covid em 2020. Bora debater, todo mundo com educação. Pessoal, e para encerrar essa resenha, mais dois aspectos, beleza? Vocês podem estar vendo aqui na capa que é a figura daqueles médicos que ficaram famosos ali deste período da peste, principalmente em Londres, daqueles médicos que usavam aquelas máscaras com bicos de águia, sabe? A imagem que eu estou passando aqui na edição para vocês. E surgiu justamente no século XVII com esta onda da peste, porque à época se imaginava e se entendia que a transmissão principal da peste era pelo odor. O odor de coisas podres atiradas no meio da rua, dos ratos que vagavam pelas ruas de Londres, principalmente, daquele cheiro de lixo que era espalhado pelas ruas também, o cheiro de putrefação, sabe? Tragam seus defuntos! Entendia-se e as pessoas acreditavam que principalmente a forma mais transmissível da peste era pelo odor. Então o que era feito? Os médicos eles utilizavam japonas pesadas, um chapéu com abas para proteger a cabeça e a máscara, essa com o bico de águia, ela tinha os olhos de vidro e o nariz com esse bico, ele era revestido com palha e também com substâncias aromáticas, justamente para que este odor não atingisse os médicos e com isso eles não se infectassem. Óbvio, isso era uma crença da época. Depois se descobriu a origem da peste, principalmente vindo das pulgas, que mordiam ratos contaminados e que depois mordiam pessoas e isso acabava se espalhando. Mas à época, essa questão do odor para eles era o principal fator. E aí, obviamente, aqui a editora Novo Século estampou na capa do Diário do Ano da Peste a imagem deste médico. E aqui eu já aproveito para puxar, e vocês estão vendo aqui na edição como de costume, um pouco sobre a edição em particular da Novo Século. Vocês vão estar vendo aí um pouco dos gráficos que eu falo, das planilhas que ele mostra, o número de mortes por paróquia, todos estes levantamentos feitos pelo Daniel Defoe à época, beleza? E fica o meu ponto, a diagramação do livro é muito boa e principalmente eu acho ele muito fácil de ser manuseado. Ele é um livro leve e ele tem uma boa abertura das páginas, é muito bom e confortável de ler ele. Embora o texto, obviamente, ele seja pesado, na minha opinião, por ter, de novo, este cunho jornalístico, que é o principal fator que me afastou da obra. Então fica aqui meus adendos. Para quem estava curioso com relação de qual seria a minha pior leitura de 2024, no Scooby eu dei a nota de 2,5 estrelas para este livro. A mesma nota que eu dei para Tempo Estranho, de Joe Hill. E algumas pessoas até comentaram nas outras redes, com certeza é Tempo Estranho, do Joe Hill, porque eu já fiz uma resenha por aqui
E eu descasquei um pouco este livro, tá? E de fato eu tive que ponderar para ver qual era a minha pior leitura. Só que tem um fator em Tempo Estranho do John Hill que foi determinante para isso, que o segundo conto, intitulado Carregado, lembrando que Tempo Estranho é um livro de 4 contos, então o segundo conto, Carregado, eu achei muito bom, muito acima da média. Então eu não consegui botar ele como a minha pior leitura por causa única e exclusivamente do conto Carregado. Então, coube aqui para o Diário do Ano da Peste o título de pior leitura de 2024. Tragam seus defuntos! Aqui está, pode contar 9 os centavos. Eu não estou morto! O quê? Nada, aqui estão seus 9 Eu centavos. não estou morto! Mas ele disse que não está morto. Está sim. Não estou! Não está. Ele vai morrer logo, ele está muito doente. Estou melhorando! Não está não, você vai morrer logo. E pessoal, se mesmo depois de vocês ouvirem minha resenha e minhas ponderações a respeito, e vocês acharem que este livro se encaixa dentro do gosto literário de vocês, porque de novo eu acho que ele é um livro bem nichado, tá? Ele é para um público bem específico, que não é eu no caso, certo? Mas se vocês tiverem interesse, façam a compra na Amazon pelo link abaixo na descrição. Vocês não pagam nada mais por isso e ainda deixam uma bonificação, uma comissão aqui para o canal que ajuda demais no crescimento dos projetos que vem pela frente. Deixem o like, comentem aqui alguns dos aspectos que eu abordei ao longo deste vídeo, compartilhem com quem possa interessar e principalmente se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação. Semanalmente eu tô por aqui. E se vocês quiserem também acompanhar o que eu bebo enquanto eu leio, sigam as outras redes que por lá eu tô sempre trocando uma ideia mais online e dando algumas dicas. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando.